Olá, dentista! Sou Marvio Charles, sou dentista também, já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem precisar atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Nós dentistas não temos muita noção de quais são as opções de carreira que o nosso diploma de odontologia nos permite desenvolver nesse mercado odontológico. Isso acontece principalmente pelo tipo de formação que o dentista tem. Nós temos uma formação muito técnica, né, voltado bastante para as áreas técnicas. Então, o dentista ele vai, durante a faculdade, experimentando as especialidades odontológicas, né? Endodontia, periodontia, dentística, implante, etc. E a partir dali ele vai começando a ver quais que ele se identifica mais e começa a trilhar um caminho de carreira a partir dessa percepção que ele tem na faculdade e posteriormente no mercado de trabalho. Só que se nós formos pensar em termos do mercado odontológico em si, ele é muito amplo para ser traduzido apenas dentro dessas opções que são restritas. Quando eu digo muito amplo, entenda o conceito de muito amplo, porque o mercado odontológico é um mercado que atinge todas as pessoas. Todos os seres humanos são potenciais clientes, né, pacientes da odontologia. Aqueles que têm dentes e aqueles que também não têm dentes, né? Quem não tem dente coloca uma prótese, um implante, etc. Ele é diferente de um mercado que é mais restrito. Por exemplo, se nós formos pensar em termos de um mercado do entretenimento noturno, não são todas as pessoas que gostam de sair à noite, de se divertir à noite. Então, o mercado do entretenimento noturno, né, bares, boates, restaurantes, ele fica restrito àquelas pessoas que gostam de sair à noite. E a todas as outras que não gostam não fazem parte desse mercado. Diferentemente do mercado odontológico, que realmente atinge todas as pessoas. Todo mundo precisa de odontologia, todo mundo precisa de um dentista, certo? Então, visto toda essa amplitude, entendo que o mercado odontológico ele é pouco explorado, né? E principalmente pelo fato da gente ter o dentista como figura central desse mercado, porque é ele que atende, e ele ter essa formação meramente técnica e não conseguir desenvolver a visão para os diferentes tipos de carreira que ele pode desenvolver dentro desse mercado, certo? E aqui eu queria abrir um pouco a visão do dentista sobre um outro tipo de carreira, né, que ele pode desenvolver dentro desse mercado, desse amplo mercado odontológico, que é a carreira empresarial. O dentista, ele pode, de posse dos seus conhecimentos adquiridos na faculdade e da sua experiência de atendimento clínico no mercado odontológico, ele pode desenvolver uma carreira empreendedora, né, e se desenvolver como empresário nesse mercado, justamente por ter esse conhecimento específico, o que o vai diferenciar de todos os outros empresários do ramo odontológico que não são dentistas. Esse know-how, esse conhecimento, aliado à experiência clínica do dentista, lhe dá um diferencial competitivo muito significativo para ele sair na frente, montando uma empresa e competindo com os demais concorrentes. Mas para o dentista conseguir desenvolver esse diferencial competitivo dele, ou seja, para ele conseguir transformar esse know-how que ele tem do seu conhecimento técnico da faculdade com a sua experiência clínica em um diferencial competitivo, ele precisa aprender como tornar isso um diferencial competitivo, né? Então ele precisa passar por algumas etapas e formações para poder desenvolver isso. Bom, se você resolveu ser empresário no setor privado,
você tem que ter consciência de uma coisa. É uma guerra, né? O mercado está tomado de dentistas com consultórios, dentistas com clínicas, de grandes empresas com franquias odontológicas, disputando esse mercado odontológico que é imenso e muito lucrativo, porque envolve todas as pessoas. Né? Por isso que atrai tanta gente. Tá? Então, a primeira coisa que um dentista que quer se tornar empresário desse mercado precisa fazer é se preparar. Tá? Como qualquer outra especialidade odontológica, né? Se você decidiu vamos dizer que você decidiu fazer se desenvolver sua carreira dentro da endodontia, tá? Você vai ter que fazer um aperfeiçoamento, posteriormente fazer uma especialização, vai ter que trabalhar em diversos casos clínicos, até pegar a mão, comprar equipamentos, né? Investir tempo e dinheiro até você se tornar um profissional capacitado e apto a poder escolher os seus pacientes e impor o preço que você quer cobrar, né? E que os pacientes reconheçam esse valor seu e aceitem pagar esse preço. Então, é um caminho longo, né, para qualquer especialidade. E para especialidade de empresariado, para você ser um empresário do mercado odontológico, também vai exigir um preparo e uma dedicação até que você atinja os resultados desejados. E uma coisa eu posso garantir: os resultados desejados e possíveis dentro do empresariado na odontologia são infinitos. Né? Uma vez que você consegue entender o jogo e jogar direito esse jogo, o céu é o limite. Eu arrisco a dizer que seria a especialidade, né, que tem maior potencial de retorno. Nenhuma vai ter tanto potencial de retorno quanto o empresariado. Por um simples fato. No empresariado, não necessariamente você precisa trabalhar, né, colocar a mão na massa para poder receber a sua remuneração. Você monta uma estrutura que trabalha para você. E controla essa estrutura e gerencia essa estrutura. E pode montar diversas outras estruturas que trabalham para você. Então, as possibilidades de ganho são imensas, diferente de um especialista, como no nosso exemplo aqui em endodontia, que por mais especializado que ele seja, né, ele vai deixando a sua hora cara, mas sempre dependendo da força de trabalho dele. Tá? Mas voltando aqui ao assunto, né, vamos desenvolver aqui acerca do caminho, né, os passos que um dentista vai ter que tomar para poder desenvolver uma carreira dentro do empresariado, né, no mercado odontológico. Então, eu dividiria em 3 etapas, né, o desenvolvimento dessa carreira. A primeira etapa seria a etapa de aprendizado. Tá? O dentista precisa aprender sobre o mercado para entender qual é o caminho que ele vai seguir, para entender as regras do jogo, adquirir técnica dentro dessas regras para poder posteriormente jogar o jogo. Né? A segunda etapa seria a etapa de aplicação prática mesmo, né? Você vai aplicar o que aprendeu durante a etapa de aprendizado e começar a obter os seus resultados. Né? E depois que você obteve os seus resultados, você está apto aí para a terceira etapa, né, do empreendedorismo, do empresariado no ramo odontológico, que seria a fase de expansão, né, que aí você decide o que fazer com esse sucesso que você está obtendo, e aí as possibilidades são infinitas. Vamos ver cada uma das etapas aqui. Tá? Essa primeira etapa de aprendizado, eu acredito que a gente pode dividir em alguns passos, tá? Para o dentista conseguir realizar uma caminhada consistente
dentro da sua carreira no empresariado? O primeiro passo, né, considerando um dentista que acabou de se formar, né, que saiu da faculdade agora com seu diploma de odontologia, que tem em mente que quer ser empresário do ramo odontológico, o primeiro passo que ele deve dar é atender clinicamente. Ele precisa atender, né? Ele não tem um consultório dele, ele vai para uma outra clínica, distribui os seus currículos, faz contato, pode trabalhar no consultório de amigo, seja lá como for, mas ele precisa entrar em contato com o paciente, ele precisa atender. E por que isso? Porque ele precisa conhecer o cliente, ele precisa conhecer como é que é a prestação de serviço, o que o cliente sente, quais são as dores do cliente, quais são os sonhos, como é que isso na prática, né? Como é que ele faz para reverter certas situações, ele tem que passar pelas situações difíceis e conseguir solucioná-las na prática para poder entender como é que funciona esse jogo, tá? Isso é a mesma coisa que aqueles industriais muito ricos que querem passar a sua indústria para o seu filho e que o primeiro passo que eles tomam na preparação dos filhos para receber essa indústria é colocá-los no chão de fábrica, né? Eles vão lá para o chão de fábrica, onde está ocorrendo a produção, no nível mais baixo, e começam a trabalhar lá, né? Para poder entender todo o processo, né? Para poder conhecer toda a indústria, a empresa que eles vão herdar e assim conseguir gerenciar da melhor forma possível. Somente conhecendo cada pedaço da sua estrutura de negócio que é possível fazer uma gestão consistente e próspera no futuro. Depois, né, de tomado o passo de atender clinicamente, o dentista ele deve buscar uma educação de gestão e empreendedorismo. Tá? Ele precisa buscar um pouco de teoria, tá? Para poder entender o que está acontecendo naquele jogo. De preferência, esses dois primeiros passos eles podem ou devem ser tomados concomitantemente, tá? Por quê? Porque à medida que ele vai atendendo clinicamente e aprendendo, né, durante o seu processo de educação, de gestão e empreendedorismo, ele vai conseguindo identificar o que ele está aprendendo na teoria na prática. E ao mesmo tempo ele já vai criando e testando as soluções que ele precisa colocar em prática para resolver os problemas do dia a dia. E digo isso porque somente a teoria não resolve os problemas, porque na prática a teoria é outra, né? A teoria e a prática elas se complementam. E quando elas são aplicadas juntas, né, ao mesmo tempo, o aprendizado ele potencializa, fica muito mais forte e muito mais eficiente. Então, resumindo aqui, se um dentista ele decidiu que quer ser empresário do ramo odontológico, primeiro passo, ele deve buscar atender clinicamente. O segundo passo, ele já deve buscar uma educação em gestão e empreendedorismo e, de preferência, fazer esses dois passos ao mesmo tempo. Tá? Depois que ele já conseguiu consolidar esses dois passos, ele pode partir para um terceiro passo, tá? que é tentar transformar o local de trabalho. Normalmente, as clínicas e consultórios, em sua grande maioria, elas não são organizadas de uma forma profissional. Não são organizadas como uma empresa deveria ser. Justamente pelo fato do dentista só ter a sua formação técnica. Então, eles acabam montando seu consultório e tocando de uma forma empírica. E aí, diversas deficiências vão ocorrendo e travando o desenvolvimento daquele consultório. O que acontece é que muitas vezes ele se desenvolve porque o mercado realmente é promissor e todo mundo precisa de dentista. Então, às vezes, mesmo ele não fazendo a coisa certa, ele acaba tendo paciente, né? Mas poderia estar muito melhor. Então, sempre vai ter coisa para transformar. Então, à medida que esse dentista, que já está lá atendendo clinicamente, já está
fazendo seu curso de gestão e de empreendedorismo, aprendendo e colocando em prática para resolver os seus problemas do dia a dia com o paciente, agora ele tira os olhos do paciente, da relação com o paciente e começa a olhar para o local onde ele está trabalhando. E começa a ver o que está de errado e o que pode ser melhorado, o que pode ser transformado para que essa clínica ou esse consultório onde ele trabalha comece a se transformar numa empresa profissional pouco a pouco. Tá? Não vai ser muito difícil, né? Ele não vai entrar em conflito com o dono da empresa se ele fizer isso aos poucos, né? Se ele tomar a iniciativa. Porque o que o dono da empresa, né, da clínica quer é que a coisa funcione bem. Então, se o dentista vê um setor que ele pode melhorar e for aos pouquinhos, conversando e melhorando, e o proprietário vê o resultado disso aí, ele vai abrir portas, aceitar e fazer de tudo para que esse dentista continue ali trabalhando com ele. Bom, para você poder entender melhor o que seria transformar o local de trabalho, eu vou trazer alguns exemplos aqui do que um dentista, né, poderia fazer ali trabalhando. Por exemplo, ele poderia ajudar a organizar o financeiro. A maior parte das clínicas e consultórios odontológicos que eu conheço, né, gerenciadas por dentistas, tem o seu financeiro completamente desorganizado, completamente bagunçado. E isso é o primeiro passo de uma empresa, né, para ela se tornar profissional. Porque o financeiro é o coração da empresa, é o financeiro que alimenta todas as outras decisões, né? Porque sem dinheiro ninguém faz nada, certo? Então, no momento que o dentista ele vê aquilo, ele começa a tomar algumas, né, se oferecer para ajudar o dentista proprietário dessa clínica a organizar o seu financeiro. Tá? Então ele desenvolve ali uma planilha de fluxo de caixa para ele organizar suas entradas e saídas, desenvolve uma planilha de parcelamentos para ele ver quanto é que vai entrar, ajuda a ver quanto é que ele vai ser pago para os dentistas, tal. Então ele vai começando a organizar e a tendência é que o dono da clínica permita isso, porque ele vai estar cheio de coisas para fazer e vai ter alguém ajudando, né, e vindo com ideias boas para ajudar a melhorar o desenvolvimento do seu negócio. Uma outra coisa que esse dentista pode fazer é começar a identificar nos pacientes alguns subnichos de mercado e explorar esse subnicho. Tá? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que dentro do seu atendimento, o dentista começou a perceber que ele atendia muitas mães e pais que tinham bebês recém-nascidos, de 0 a 2 anos, né? E começou a ver que esses bebês não tinham assistência odontológica e os pais estavam preocupados, né, se precisava fazer alguma coisa e tal. Dali ele começa a ver, opa, tem um subnicho aqui de atendimento de bebês de 0 a 2 anos. Né? Então a gente pode desenvolver esse subnicho aqui dentro dessa clínica. Né? Ele pode organizar alguns horários para o atendimento dessas crianças, montar o consultório naqueles horários já com uma decoração mais divertida para atender essas crianças e colocar um odontopediatra para atender e ele gerenciar esse processo. Né? Ele dá essa ideia para o dono da clínica, oferece e ele gerencia esse processo. Ele vai calcular ele vai contratar dentista, vai calcular quanto é que ela vai pagar, quanto é que ela vai receber e tal. Né? O dono da clínica vai tender a aceitar, porque vai estar ocupando um horário que não é produtivo da sua clínica, com um nicho de mercado que ele identificou. Né? Então, e ao mesmo tempo, esse dentista vai estar treinando. Olha só quanta coisa que ele vai estar treinando. A identificação de um subnicho de mercado, a investigação desse público-alvo, de como ele é, uma transformação do serviço numa experiência que agrade esse público-alvo, né? Um gerenciamento de equipe com a odontopediatra que ele vai contratar, a questão financeira, vai ser como se fosse um pequeno negócio dentro do negócio onde ele está trabalhando. Ou seja, isso é uma transformação real que ele está trazendo para lá. Uma outra forma de você transformar o seu local de trabalho é promovendo ações de divulgação. Muitas vezes você pode perceber que
a clínica ou o consultório onde você trabalha só tem poucas fontes de captação de pacientes. Então você pode perceber isso e realizar, né, planejar algumas ações de divulgação da marca da clínica ou do serviço da própria clínica e buscar outras fontes de captação de pacientes, né, através do que você vai estar aprendendo na prática e na sua formação como gestor e empresário. Né? Pode ver alguma ação de marketing digital, né, ou alguma parceria no mercado, seja lá como for, que você vai fazer essa transformação. Tá? Outra coisa que é de extrema importância e que vai ser um verdadeiro passo para a construção da sua liderança é começar a resolver conflitos internos entre membros da equipe. Toda equipe, se já tem mais de 2 pessoas trabalhando juntas, sempre tem algum tipo de conflito que possa ocorrer. Então você se colocando, né, nesse cenário como o mediador, como a pessoa que está sempre buscando a solução e procurando resolver os conflitos, automaticamente você já vai treinar uma das áreas que é mais difícil em qualquer empresa, que é o gerenciamento de pessoas. E, além disso, você vai começar a expor e experimentar a sua liderança. Todas essas atitudes que você for tomar para transformar o seu local de trabalho em uma empresa profissional requer liderança, né? Porque o líder é aquele que enxerga uma oportunidade e toma iniciativa de colocar em prática, e toma iniciativa de realmente fazer acontecer. E as pessoas, elas tendem a seguir um perfil como esse, porque normalmente você identificar e colocar em prática dá muito trabalho, né? Já não é todo mundo que identifica, muito menos aqueles que colocam em prática. Então, no momento que você faz isso, as pessoas acabam ficando mais próximas de ti, começam a te seguir porque eles querem aproveitar aquela oportunidade. É mais fácil você receber um comando dizendo o que tem que ser feito do que você descobrir o que tem que fazer e alocar as pessoas certas para fazer. Tá? Então é uma excelente oportunidade para você experimentar isso, e eu posso garantir, uma vez que você experimente essa sensação da liderança, né, liderança no sentido de ver algo, visualizar algo que possa acontecer e efetivamente fazer acontecer, você vai se viciar nisso. Tá? Porque esse é um poder de realização, um poder de fazer as coisas acontecerem. Né? Algo que é de extrema necessidade na sociedade. Tá? Você pode perguntar também, mas se eu estiver trabalhando numa franquia, como é que eu vou poder transformar o local de trabalho? Porque a franquia é um pouco mais complicado, porque ela já tem os seus processos todos definidos e engessados. É mais difícil você promover alguma mudança, você tentar transformar o local. Bom, realmente é mais difícil, mas você pode se desenvolver através de um outro lado. Aproveitar o fato das franquias serem uma empresa bem organizada, terem os seus setores bem definidos. A franquia é um modelo de negócio que deu certo. Né? Normalmente, elas são projetadas e planejadas por profissionais da gestão e do empresariado. Então, você vai estar na aula prática ali. E uma forma de você se destacar e ter o máximo de aproveitamento dessa aula prática é se envolver nos processos. Tomar iniciativa mesmo. Se o dono da clínica está cheio de coisas para fazer e precisa contratar um dentista, se ofereça. Você quer ajuda? Eu posso entrevistar um dentista, selecionar um dentista para você. Né? Ou se estiver precisando de ajuda na divulgação da marca em algum setor, você se oferece para fazer isso. Né? Se estiver precisando de ajuda para se relacionar com algum fornecedor, você se oferece. Tá? Se oferece para ir nas reuniões com a franqueadora, com os franqueados. Ou seja, vai se envolvendo e o aprendizado vai sendo muito grande. Além disso, você vai fazer uma rede de contatos grande. Né? Cada local e cada setor que você se envolve, você acaba conhecendo gente, as pessoas vão vendo como você é interessado, o seu potencial de trabalho, e você vai aumentando a sua rede de contatos. Quando de repente precisarem de um determinado perfil como o seu para uma oportunidade, vão lembrar de você. Tá? Então,
tanto numa clínica que não é franquia, como uma que for franquia, se você estiver lá dentro e se envolver dessa maneira, como foi explicado, nos processos gerenciais da clínica, né, nos processos de gestão da clínica, você, além de estar tendo um grande aprendizado e colocando em prática o que está aprendendo na teoria, você vai criar essa rede de relacionamentos que vai ser de extrema importância para todo o seu desenvolvimento de carreira, no momento que você efetivamente for empreender. Tá? A rede de contatos, ela abre portas, tá? Para diversas coisas que você queira fazer. Ninguém faz nada sozinho. Você vai precisar de ajuda e tendo os contatos certos, né? Contatos que você pode fazer de fornecedores, de parceiros, de outros dentistas que podem até virar seus sócios ou seus parceiros em outros empreendimentos, e até pacientes, né, que você conheça e se relacione, pode fazer outros negócios com ele. Então é sempre bom abrir contatos. Tá? Bom, encerrada essa etapa, né, você vai sentir, né, segurança. Uma vez que você praticou isso, você vai sentir seguro, né, e vai brotar dentro de você uma vontade de empreender. Porque o raciocínio vai ser mais ou menos assim: nossa, eu estou fazendo o dono dessa clínica ganhar muito dinheiro. Ele não ganhava tanto antes quanto começou a ganhar depois que eu comecei a tomar atitude e transformar a clínica dele. Então, por que eu não faço isso para mim? Por que eu não me enriqueço em vez de enriquecê-lo? Nesse momento é o momento onde você tem o despertar empreendedor, e é nessa hora que é o momento de empreender. Tá? Aí vem a segunda etapa da formação da carreira de um dentista empresário, que é a aplicação prática do empreendedorismo. Chegou a hora de fazer acontecer. Tá? Então você vai ter que fazer o seu plano de negócios, né? Você vai ter que achar o seu público-alvo certo, montar o seu negócio correto, todo dentro do script que você aprendeu na teoria e estava vivenciando na prática. Tá? E vai ter que olhar, né, aproveitar toda a rede de relacionamento, de contatos que você fez para ver quem pode te ajudar nisso aí. Tá? E, assim, para começar, eu aconselho, eu acredito que seja, né, se for o seu primeiro empreendimento, é interessante você ter um sócio. Tá? Porque o sócio ele divide a responsabilidade com você. Né? Você, se for um sócio parceiro mesmo, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, juntos vocês podem chegar mais longe, né, e com menos risco do que se for sozinho. Mas também, se quiser ir sozinho, não tem problema. Né? Se sente confiante para isso, não tem problema. E uma boa parceria que pode se fazer nesse sentido é você buscar um sócio dentista. Um sócio dentista clínico que gosta de atender, que quer atender, que não tem a noção de gestão. Porque aí fica bem separado a contribuição dos dois para o negócio. Tá? Esse sócio dentista, ele vai ter uma especialidade, vamos dizer que ele seja especialista em ortodontia. Tá? Ele vai atender os pacientes de ortodontia. A ortodontia da clínica vai ficar focada nele. Tá? Mas ele não vai se preocupar com mais nada, né? Com nada relacionado à gestão. Ele só vai vir, sentar e atender. E toda a gestão vai ficar com você. E você não vai ter que atender, não vai precisar atender ninguém clinicamente, vai ficar totalmente focado na gestão. Então a chance dessa gestão realmente ser profissional e surtir efeito é muito grande. Então é uma parceria de mútuo benefício para as duas partes. Né? Então ele cuida da ortodontia e, se for o caso de formar uma equipe multidisciplinar, você monta a equipe, gerencia essa equipe, né, e faz a coisa acontecer. Né, como clínica odontológica profissional de empresa. Tá? Bom, feita essa segunda etapa, né, uma vez que você empreendeu, tu vai passar por várias fases do seu negócio. Todo começo é difícil, depois ele vai crescendo aos poucos, tal. E depois que aquele modelo se concretizou, você viu assim, bom, o modelo que eu empreendi, né, que eu planejei e botei na prática, está funcionando. Agora está gerando faturamento, eu tenho os pacientes,
está gerando lucro para todo mundo, está todo mundo feliz, aí você está pronto para ir para a terceira etapa da carreira do dentista empresário, que é o crescimento. O crescimento, ele só deve vir depois que o empresário alcança uma maturidade empresarial. Tá? Enquanto ele não alcançar essa maturidade empresarial e tentar crescer, sem atingir essa maturidade, o risco dele cometer algum erro e tomar um tombo grande é alto. Tá? Por quê? Porque ele não tem ainda domínio e certeza das decisões que ele tem que tomar para fazer a coisa acontecer, né? Para fazer o negócio vingar. Então, se você tenta crescer nesse momento, você pode cometer erros graves, porque o crescimento ele envolve decisões mais difíceis, decisões mais importantes, que envolvem mais riscos. Então você tem que estar forte e preparado o suficiente para aguentar o tranco de alguma eventual queda que você possa ter durante o crescimento. Tá? Então realmente é preciso ter uma maturidade para poder planejar com consciência. E no momento que você atinge essa maturidade, vai subir em você a necessidade de crescimento. E aí você pode crescer por diversas formas. Tá? Não tem nem como eu enumerar quantas formas e quais as formas você podia crescer, mas vamos botar aqui duas gerais. Você pode crescer a sua rede, né? Você tem um modelo de negócio que está funcionando, você monta uma outra em outra localidade, vai montando, né? Pode até franquear, né? E vai repetindo esse modelo, e aí o céu é o limite, né? À medida que você vai crescendo, você vai ganhando mais, né? O trabalho também vai aumentando, mas se foi um trabalho bem feito, você vai colocando responsáveis, né? E a tendência é até que o seu tempo livre aumente. Ou você pode também se transformar num empreendedor seriado, um empreendedor de outros ramos, né? Uma vez que você domine e tenha a segurança e a confiança de que sabe empreender e que sabe fazer acontecer, você pode empreender em outras áreas, até mesmo dentro da odontologia. Vamos dizer que você tem a sua clínica, está funcionando direitinho e tal, só que você gasta muito dinheiro com um laboratório de prótese, aí você resolve montar um laboratório de prótese para fornecer para você mesmo, e aí já fornece para outros dentistas, né? Aí vamos dizer que você resolve também pegar uma representação e começar a distribuir os materiais dessa representação para você e para os outros dentistas que você conheça da sua rede, né? Ou querer empreender em outro ramo que não tenha nada a ver com a odontologia. Ou seja, você já vai ter dominado a ferramenta de sonhar e fazer acontecer, que é o o empreendedorismo. Tá? É interessante, depois nessa terceira etapa, você até ir para outros ramos, porque assim você diversifica o seu empreendimento. Se você ficar muito dentro da odontologia, se acontece alguma crise no setor, você vai sofrer, vai sentir as consequências mais fortemente do que se diversificou, tá, em outros ramos. Tá? Então você vai começando a criar essa maturidade e essa visão. Tá? Bom, à medida que você vai crescendo e alcançando essa maturidade empresarial e crescendo, você também começa a despertar para uma outra fase, né, que é a fase final do empresário bem-sucedido, que é a questão de investimentos. Né? Você já vai tá ganhando seu dinheiro, já vai ter uma reserva de dinheiro, vai precisar investir isso aí, vai começar a ver que existem maneiras de investir esse dinheiro para que ele renda mais. Né? E aí você vai começar aos poucos a se interessar por isso e a fazer alguns investimentos, até o ponto, né, que você passe para a última etapa, que é a etapa de investidor. Essa não é todo mundo que escolhe ser isso, né, no desenvolvimento da sua carreira, mas você pode chegar num ponto onde você não tenha mais negócios trabalhando efetivamente e onde você só invista, né, que é o último estágio. Você só investe seu dinheiro em oportunidades, em pessoas que vão fazer acontecer e cobra, e fica esperando o resultado. Né? Então, como a gente pôde ver, né, foi descrito aqui
a carreira de um dentista empresário desde o momento que ele se forma, que ele começa a aprender sobre o mercado, que ele começa a aprender sobre técnicas de gestão, que ele começa a atender clinicamente lá no chão de fábrica, né, atendendo direto com o paciente e transformando aquele local de trabalho dele, né, e adquirindo conhecimento técnico e prático, e depois empreendendo no seu próprio negócio, depois ele crescendo o seu próprio negócio e depois ele tornando-se apenas um investidor, onde investe e cobra de outras pessoas como ele foi no passado. Tá? Essa linha, como vocês podem ver, é uma carreira que tem várias etapas, é trabalhosa, só que a recompensa dela, né, financeira e de desenvolvimento pessoal é muito grande. Né? Dentro das áreas da odontologia, de repente, seja a maior recompensa financeira, né, aonde você pode chegar. Né? Porque, né, como falado anteriormente, um dentista técnico de uma área, né, vamos dizer, de um implantodontista muito bem sucedido, muito requisitado tecnicamente, né, habilitado tecnicamente, ele depende da sua produção. A hora dele pode ser caríssima, mas ele vai ter que ir lá trabalhar por aquela hora dele. E o ganho dele fica limitado à capacidade dele de produzir. Agora, o dentista que é empresário, ele cria um modelo de negócio que gera renda para ele, que gera lucro para ele pode criar diversos modelos. Né? E o céu é o limite, ele pode criar diversas coisas e se tornar um investidor e cada vez mais ganhando dinheiro, porque quanto mais dinheiro ele faz, mais dinheiro ele ganha. Né? Então, não para. Tá? Cabe lembrar aqui também que nada impede de um dentista que ama odontologia e quer manter-se atendendo e se desenvolver tecnicamente, que ele não se transforme também num empresário. Como existem muitos exemplos. Tá? Uma coisa não impede a outra. Assim como tem aquele dentista que é implantodontista e especialista em prótese também, que faz as duas, que ele é muito bom nas duas. Né? Então, nada impede. Tá? O único objetivo aqui é abrir a visão de vocês de como que a área empresarial dentro da odontologia ela possibilita uma carreira muito bem traçada, né, bem definida e com um futuro extremamente um futuro próspero mesmo, né, um futuro com alta rentabilidade financeira e de alta realização também pessoal, porque empreender, você aprender a empreender é aprender a sonhar e a realizar esses sonhos. E a realizar qualquer coisa que você tenha capacidade de sonhar. E isso é impagável. Essa é a melhor sensação que você pode ter. Capacidade de realizar sonhos. Certo? Bom, era isso que eu tinha para dizer. Espero que eu tenha esclarecido, né, na sua mente os caminhos profissionais que tem dentro do ramo empresarial. E desejo, no mais, uma agenda cheia de pacientes para você e espero poder contar com você no próximo vídeo. Um grande abraço.